Olá, boa noite. A TV Verdes Mares e as afiliadas da Rede Globo em todo o Brasil começam agora o debate com os candidatos ao governo. É um momento importante para a democracia, uma oportunidade para você conhecer melhor as propostas de quem pretende administrar o nosso Estado. A posição dos candidatos aqui no estúdio foi definida por sorteio na presença dos assessores. Vamos apresentá-los. Ailton Lopes, do PSOL. Eunício Oliveira, do PMDB. Eliane Novaes, do PSB. Camilo Santana, do PT. As regras do debate foram acertadas entre a TV Verdes Mares e os assessores dos partidos. Vamos conhecer. O debate terá 3 blocos. O primeiro bloco tem uma rodada de tema livre e outra rodada de tema determinado, sorteado ao vivo. Cada candidato fará uma pergunta por rodada e pode ser escolhido 2 vezes para responder por rodada. No segundo bloco, uma nova rodada de tema livre e outra rodada de tema determinado. Cada candidato fará uma pergunta por rodada e pode, neste segundo bloco, ser escolhido uma vez para responder por rodada. Cada pergunta deve ser feita em 30 segundos. O escolhido terá até 1 minuto e meio para responder. Quem perguntou tem 1 minuto para comentar a resposta, é a réplica. Quem respondeu também tem 1 minuto para o último comentário, a tréplica. No terceiro bloco, cada candidato faz as considerações finais. Não vão ser permitidas ofensas pessoais que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato citar o outro, partido ou governo, direto ou indiretamente, de modo ofensivo, o candidato que se sentir atingido deve pedir direito de resposta. O pedido será analisado por mim com a ajuda da nossa equipe de produção. O direito de resposta é concedido na hora, se não houver dúvidas, ou minutos depois, assim que a decisão seja tomada. Enquanto a decisão não vem, o candidato deverá esperar em silêncio. O candidato terá 1 minuto para fazer a defesa e deverá se ater à ofensa recebida. Os candidatos não poderão mostrar para as câmeras qualquer documento, panfleto ou texto impresso, ainda que escrito à mão. O candidato que falar fora de hora será alertado que não é a vez dele de falar. Se insistir, eu vou chamar um intervalo comercial até que a ordem seja restabelecida. Os candidatos aqui presentes sabem que o eleitor não tolera o baixo nível, nem acusações grosseiras e levianas. Por isso, acreditamos que este será um debate de ideias e propostas. Neste primeiro bloco, cada candidato fará uma pergunta e poderá responder a, no máximo, 2 perguntas. A ordem de quem vai perguntar foi definida previamente em sorteio na presença dos assessores dos candidatos. Quem começa é a candidata Eliane Novaes. Para quem a senhora fará a pergunta? Para o candidato Camilo Santana. A senhora tem 30 segundos. Candidato Camilo, o senhor voltou a se defender da acusação do escândalo dos banheiros. Inclusive, disputando aqui com o candidato Eunício a responsabilidade desse fato. Afinal mesmo, qual é a sua posição com relação à questão dos banheiros e os demais escândalos que envolvem o governador Cid Gomes, como os empréstimos consignados, como o escândalo da Petrobras, que envolve o PT, o seu PT e o PMDB de Eunício Oliveira. Tempo, candidata. Candidato Camilo, 1 minuto e meio. Primeiro eu queria dar boa noite a todos os telespectadores, saudar aqui os candidatos. Dizer que, Eliane, que esses escândalos do banheiros aconteceram, foram convênios, explicar à população que foram convênios feitos em junho de 2010, que era o governo repassava dinheiro para entidades para construir banheiros para populações pobres do Ceará. Eu assumi a secretaria em janeiro de 2011, portanto, 6 meses depois desse fato ter acontecido. Eu nunca liberei 1 centavo para esses 5 convênios que hoje têm ações do Ministério Público. Portanto, eu, como secretário, descobri o problema, fiz uma sindicância interna, botei para fora a quadrilha que estava dentro da secretaria. A ação que existe hoje, o próprio Tribunal de Contas do Estado me isentou de toda a responsabilidade, nem multa me exigiu, portanto, e o próprio, hoje, Tribunal de Justiça também tem 3 liminares mandando me tirar das ações em relação a esse problema. Agora, a ação que existe hoje é contra o Teodorico Menezes, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, que foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, hoje não pode nem pisar no Tribunal de Contas do Estado, e o seu filho, Theo Menezes, deputado estadual, que inclusive
A acusação é que o dinheiro foi utilizado para a campanha eleitoral do deputado Théo Menezes no ano de 2010. Eles é que estão realmente, são os verdadeiros responsáveis que estão sendo acusados e estão respondendo pelo Ministério Público. Candidata Eliane Novaes, a senhora tem 1 minuto para comentar. No meu governo, eu vou primar pelo combate à corrupção. Principalmente porque, como deputada, eu assinei a CPI para exatamente revelar esse escândalo dos banheiros. Infelizmente, nem a bancada do PT, nem a bancada do PMDB assinaram o pedido de CPI. E mais, que também fiz um requerimento pedindo o afastamento do Théo Menezes, para que na época era da mesa diretora. Isso também não foi assinado nem pela bancada do PT, nem pela bancada do PMDB. Portanto, o candidato Camilo, ele falta com a verdade nesse momento, porque, consultando os tribunais, ele tem 14 processos no Tribunal de Contas do Estado e 4 processos judiciais e, portanto, ele está faltando com a verdade para você, cearense, que está nos escutando. E, portanto, ele tem bloqueios, inclusive, de bens e a liminar que ele fala... Tempo encerrado, candidata. Candidato Camilo Santana, 1 minuto para a tréplica. Com todo respeito, Eliane, eu quero dizer que são 5, não são 4, são 5 processos, porque foram 5 convênios que estão sendo acusados. Desses 5 convênios, 3 deles, o Tribunal de Justiça mandou me tirar da ação, não é só desbloqueio, além de desbloquear os bens, e os outros 2 é o tempo da Justiça, que infelizmente estou aguardando, que, na verdade, eu sou um homem de bem, você sabe disso, Eliane, que eu não tenho nada a ver com esse caso. Ao contrário, se tem alguém que tomou uma posição para punir, inclusive servidores da CAGES, que já foi demitido, que era na época servidor da Secretaria, foi demitido do serviço público, porque eu abri uma sindicância interna lá dentro. Portanto, eu não era o secretário, eu assumi a Secretaria 6 meses depois e eu estou sendo agredido ultimamente pelos meus adversários. E, infelizmente, eu quero, Eliane, jamais admitir que você, nessa eleição, eu que lhe respeito, a minha colega, esteja a serviço de outra candidatura aqui nessa eleição. Conforme definido em sorteio, agora é a vez do candidato Camilo Santana. Para quem o senhor fará a pergunta? Não, a tréplica foi do candidato. Candidato, para quem o senhor fará a pergunta? Não, eu queria perguntar ao candidato Eunício. O senhor tem 30 segundos. Eunício, nos últimos 5 dias, você tem utilizado seus programas eleitorais para tentar insinuar que eu tenho algum envolvimento nesse chamado escândalo dos banheiros. Eu não tenho e você sabe disso. E a Justiça Eleitoral, hoje, o juiz, reconheceu a ilegalidade e determinou a suspensão da veiculação do programa onde fala a matéria sobre esse caso. Eu queria, mais uma vez, olhando nos seus olhos, na minha cara, dizer o que é que você tem, o que é que você me acusa. Qual é a acusação que você tem contra mim em relação a essa questão? 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato Eunício Oliveira. Bom, primeiro eu quero... Boa noite, os candidatos, boa noite, telespectadores. Primeiro eu quero responder novamente ao candidato Camilo que eu jamais fiz qualquer acusação ao candidato Camilo sobre qualquer assunto. Quem fez a acusação ao candidato Camilo não fui eu. Quem fez a acusação ao candidato Camilo foi, no caso dos banheiros, foi o Ministério Público, foi o Tribunal de Contas do Estado. Eu nunca entrei com ação contra o candidato Camilo. Eu tenho muito respeito pelas pessoas e tenho respeito pelo candidato Camilo, mas ele precisa saber que quem disputa mandato eleitoral tem que aparecer para a opinião pública a verdade. E a verdade é que o candidato Camilo, no programa anterior, disse que eu estava covardemente atingindo a honra dele. Não é verdade. Ele mesmo confessou no seu programa de ontem que ele assinou todos os convênios, renovou todos os convênios que existiam naquela secretaria. E, aliás, os seus 2 coordenadores de campanha, os seus 2 coordenadores de programa de campanha, os 2 foram também secretários antes dele na secretaria. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso, quem tem bens indisponíveis, não sou eu. Quem tem bens indisponíveis é o candidato Camilo. Eu nunca fiz nenhuma acusação. Tempo encerrado. Sua réplica, candidato Camilo Santana. Meu caro Eunício, primeiro que, repito, você sabe que eu não tenho nada a ver com isso. Eu só assumi a secretaria 6 meses depois.
O que eu disse, tive que usar o meu tempo de televisão para me defender a minha honra, é que a única coisa que eu fiz foi prorrogar os 5 convênios por prazo para prestação de contas e depois descobri e mandei apurar internamente dessa secretaria. Em nenhum momento eu estou sendo acusado pelo Ministério Público por desvio de dinheiro. Nenhum momento isso, e é essa insinuação que você tenta colocar. E o próprio juiz, vou ler aqui para você, telespectador, foram utilizados meios publicitários destinados a criar artificialmente juízo de valor negativo na mente do eleitor, portanto, veiculado tão somente às circunstâncias que beneficiam ele, o candidato Eunício. Portanto, hoje, fere a legislação eleitoral, afronta a legislação eleitoral e determinou que fosse suspenso esse programa eleitoral. Cuidado, eleitor, para você não ser confundido, porque quem está sendo acusado está na coligação dele, vota nele. Candidato Eunício Oliveira, o senhor tem 1 minuto para comentar. Camilo, mais uma vez, lamentavelmente, você tenta encobrir a história verdadeira, porque eu não fiz nenhuma acusação contra o senhor. O senhor continua ou não continua com os bens indisponíveis? Os seus bens continuam indisponíveis. A juíza Tereza Neumann, essa semana, por uma solicitação sua para desbloquear seus bens, ela entendeu que há indícios dentro do processo, e o mundo do juiz é o mundo do processo. Ela entendeu e manteve o bloqueio dos seus bens. Então, quem bloqueou seus bens para garantir um possível desvio de conduta foi o Ministério Público e a Justiça, não foi o candidato Eunício Oliveira. O candidato Eunício Oliveira não fez absolutamente nenhuma ação contra o candidato Camilo. Quem fez ação, repito, foi o Ministério Público. É só procurar saber que você vai encontrar a verdade e vai saber que o candidato Camilo... Tempo encerrado. Também definido por sorteio, agora é o candidato Ailton Lopes. Para quem o senhor fará a pergunta? Para o candidato Camilo. O senhor tem 30 segundos. Tá ok. Camilo, nós estamos vendo a pior seca dos últimos 55 anos no estado do Ceará. 176 dos 184 municípios estão em situação de emergência. Há greves nas 3 universidades estaduais. As escolas públicas estão sem aula por falta de professores temporários. E, além disso, os índices de violência são altíssimos. Num momento como esse, o seu antigo chefe, o governador Cid Gomes, se ausenta da sua posição para fazer campanha para você. Você acha isso uma posição digna de um chefe de governo? Candidato Camilo, 1 minuto e meio. Essa pergunta você tem que fazer a ele, não a mim. Eu sou candidato a governador, apoiado pelo governador Cid com muita honra, apoiado pelo ex-presidente Lula, pela presidenta Dilma, e que tenho muito orgulho de fazer parte desse governo que tem feito grandes avanços no estado do Ceará nos últimos 7 anos. Aí o Ceará, nos últimos 7 anos, bateu recorde de geração de empregos. Nós crescemos acima da média do Brasil. Nós criamos uma rede de ensino profissionalizante de tempo integral, a maior hoje do Brasil. Nós não tínhamos uma escola profissionalizante sequer. Hoje são 106 atendendo a 44 mil alunos na rede pública do estado do Ceará. Portanto, tiramos do papel o sonho do cearense, como a siderúrgica, que foram décadas de sonhos, hoje é uma realidade de construção no estado do Ceará. Mais de 8 mil trabalhadores trabalham lá na construção da siderúrgica, que vai produzir o aço, que vai possibilitar que a gente possa ter novos empreendimentos, porque a siderúrgica vai ser uma fábrica de fábricas. Nós estamos hoje, tenho muito orgulho de fazer parte de uma geração do presidente Lula, que durante 100 anos prometeram a transposição do São Francisco. E agora é uma realidade, vai ser inaugurada agora em 2015, setembro de 2015, segundo o próprio ministro, que é cearense. E dessa água, nós vamos tirar, já está sendo construído o chamado Cinturão das Águas, que vai tirar parte da água para regiões mais críticas do Ceará, que é Sertão dos Inhamuns, Sertão de Crateús, Sertão Central, e definitivamente nós vamos resolver o problema da seca no estado do Ceará. Isso é importante e é por isso que eu estou muito orgulhoso de ter o apoio do governador Cid, da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula. Sua réplica, candidato? Bem, o candidato Camilo não precisa fazer propaganda para mim. Isso ele diz todos os dias, esses números oficiais, assim como outros, que tem mais de 1 milhão de analfabetos, mais de meio milhão, por exemplo, déficit de moradia, né? Enfim, a pobreza extrema no estado de Ceará de mais de 2 milhões e 600 mil cearenses. Esses dados, claro, ele não revela, não fala. Mas é assim que funcionam as oligarquias. Elas pulam de galho em galho. Você sabe muito bem que o atual governador ele já fez parte da aliança com Tasso Gereissati. Depois derrotou o Tasso se aliando ao PT de Luiziane. Depois derrotou o Luiziane se aliando ao PMDB de
Eunício e agora quer derrotar o PMDB de Eunício. Pula de galho em galho, muda de cada lado, de acordo com as conveniências. Esse é o jogo da velha política. E entenda, não adianta trocar uma oligarquia pela outra. Na verdade, outro candidato endinheirado desse processo eleitoral, na verdade, representa uma oligarquia econômica poderosíssima. Então, como diria o presidente Lula, né? Quem vota num, vota no outro. Você votando ou no Eunício ou votando no Camilo, vai estar votando no mesmo modelo e só trocando uma oligarquia pelo outro. Não faça isso. 1 minuto, candidato. Eu quero me dirigir a você, eleitor cearense. Nessa eleição, eu procurei desde o início, durante todos os meus programas eleitorais, apresentar minhas propostas para o Estado do Ceará. Repito, um Ceará que cresceu, um Ceará que se desenvolveu. Nós não vamos resolver os problemas do Ceará em apenas 8 anos. Mas garanto a você que é atendido numa UPA 24 horas em Fortaleza. Você que já foi atendido numa policlínica ou fez uma cirurgia no Hospital Regional do Interior, ou no Cariri ou em Sobral, porque nós não tínhamos nenhum hospital público no interior do estado. A política de saúde era botar as pessoas numa ambulância e trazer para Fortaleza para ficar as filas aqui nos hospitais de Fortaleza. Portanto, você que é estudante da escola profissionalizante, que entra hoje às 7 horas da manhã, sai às 17 horas da tarde, recebe um estágio remunerado, pago pelo governo, a cada 10 alunos hoje, 6 já saem empregados. Hoje nós aumentamos de 4.700 pessoas que entraram nas universidades para 11.200, mostra que nós estamos avançando. E é por isso que eu sou candidato, para corrigir o que não está funcionando, mas garantir a continuidade das ações. Tempo encerrado. Encerrando a rodada de tema livre e seguindo a ordem de sorteio, é a vez do candidato Eunício Oliveira. Para quem o senhor fará a pergunta? Eu vou fazer a pergunta para a deputada Eliane. 30 segundos. Candidata, eu gostaria de conhecer sua opinião sobre o programa de transferência de renda do governo federal, mais especificamente o Bolsa Família. Candidato, 1 minuto e meio. Nós sabemos que esse é um programa de renda da atual presidenta Dilma, que inclusive estão dramaticamente, mentirosamente, faltando com a verdade. Existe um pool em São Paulo fazendo essa descaracterização, dizendo que Marina Silva não vai dar continuidade ao Bolsa Família. E essa pergunta foi muito boa, senador, porque para fazer a defesa de Marina, nós precisamos dizer que Marina é a pessoa, nesse momento, no nosso Estado nacional brasileiro, que vai defender as pessoas mais simples. Então, ela me representa como representa a cada cearense que está aqui hoje, porque ela é a cara da superação. E quem passou fome jamais vai acabar com o Bolsa Família. Essa maldade do PT, essa maldade que estão querendo colocar na Marina Silva, não vai caber. E, portanto, contrataram 1.000 pessoas aí, tendo em vista um pool lá em São Paulo, para denegrir a imagem de Marina Silva. Portanto, o programa Bolsa Família é um programa que tem que continuar, tem que ser fortalecido, e Marina Silva vai dar essa segurança aos brasileiros e aos cearenses. Portanto, isso é uma grande invenção e uma grande mentira dos petistas que estão desesperados, senador Eunício, pensando que vão perder, porque vão perder as eleições a nível de presidência. E, portanto, Marina Silva será essa presidenta que honrará o fortalecimento da Bolsa Família. Tempo encerrado. Seu comentário, candidato. Bom, eu quero dizer que, graças ao Bolsa Família, que eu ajudei a aprovar, 1.100.000 cearenses têm comida na mesa no Ceará. Tem um pouco de dignidade e pode manter suas crianças na escola. Imagine como essas famílias estariam hoje vivendo com a seca que assola o Ceará. Por isso, eu vou, quando chegar ao governo, eu vou pagar uma 13ª parcela do Bolsa Família para as mães, porque eu vi várias vezes do presidente Lula e concordei sempre com ele em relação a essa questão da Bolsa Família que devia ser entregue às mães. Eu vou pagar uma 13ª parcela todos os meses de dezembro para complementar o Bolsa Família para as mães que vivem abaixo da linha de pobreza no Ceará e necessitam desses recursos. Sua tréplica, candidata. Olha, o Bolsa Família e os diversos programas sociais, eles são muito importantes. E o Brasil não pode, aquilo que foi bom e que está sendo forte para o nosso Brasil, com certeza nós não podemos tirar. E eu quero reforçar essas calúnias, essa forma como não só o PT, mas o PSDB
também tem feito com Marina Silva. Portanto, eu quero aqui desmistificar, dizer que Marina é uma pessoa de coragem, dizer que Marina é uma pessoa que superou doenças, foi vereadora, foi deputada, foi senadora, foi ministra e tem capacidade para governar o nosso Brasil. E tem capacidade também de ser essa mulher sensível, capaz de dar prosseguimento ao Bolsa Família, dar prosseguimento aos programas sociais que representam o bem-estar do nosso povo brasileiro e, portanto, é ela que vai governar o nosso Brasil. O tempo acabou, agora vamos à segunda rodada. Cada candidato fará uma pergunta e poderá responder a no máximo 2 vezes. A rodada é com temas determinados. Também definido em sorteio, o primeiro a perguntar é o candidato Ailton Lopes. O tema sorteado a gente vai ver agora. O tema que o candidato terá que fazer a pergunta é, vamos ver, combate às drogas. Candidato, para quem o senhor fará a pergunta? Para o candidato Eunício Oliveira. O senhor tem 30 segundos. Bem, candidato, o que a gente tem percebido, inclusive esse nome combate às drogas é equivocado, você não combate o que é inanimado, né? Na verdade tem se transformado numa verdadeira guerra à pobreza, aos pobres, que não recebem qualquer tipo de política social e, na verdade, o que recebem na periferia é mais polícia. E falta, na verdade, política social e atendimento à saúde daqueles e daquelas que usam drogas para redução de danos. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa guerra à pobreza? O senhor vai continuar com ela? Sua resposta, candidato. Ailton, primeiro eu quero dizer que o grande flagelo do Ceará hoje são as drogas, principalmente o crack, que está destruindo famílias e principalmente famílias pobres do interior do Ceará. Há mais de 100 mil dependentes químicos no Ceará e o Estado não consegue, não dá atenção, não cuida das pessoas. Eu tenho escutado dramas, relatos de mães desesperadas e apenas 1%, ou seja, dos 100 mil drogados no Ceará, viciados em droga, apenas 550 têm tratamento patrocinado pelo governo. Ou seja, menos de 1% dessas pessoas que lamentavelmente foram viciadas têm o amparo desse governo. Eu no governo, quando chegar ao governo, teria a mão dura para combater os traficantes, mas também terei a mão carinhosa para cuidar dos viciados em droga, porque eles não tiveram culpa, eles são vítimas e os traficantes é que precisam ser combatidos com veemência. É por isso que eu vou equipar as polícias, dar oportunidade de tecnologia para que as polícias tenham condições de fazer a investigação prévia, combater, repito, o tráfico, porque o Ceará não produz crack, as drogas vêm de fora e é preciso uma mão firme no combate às drogas. Tempo encerrado, sua réplica, candidato. Bem, na verdade, a maior droga é esse modelo de desenvolvimento implementado no estado do Ceará. Um modelo de desenvolvimento que exclui as juventudes, pouco se investe em políticas públicas de juventude, em cultura, os equipamentos de esporte, cultura e lazer eles são centralizados em poucas áreas da cidade de Fortaleza. A gente anda no interior do estado, faltam bastante equipamentos de cultura, de esporte e lazer para a nossa juventude. Então você oferece uma vida sofrível para a imensa maioria da juventude, onde não tem acesso a um posto de saúde de qualidade, uma educação de qualidade, e aí no final o que recebe na periferia, na verdade, é a polícia. Porque quando se trata, por exemplo, de helicóptero, de grandes políticos ou de empresários que são pegos com toneladas de drogas, na verdade eles passam ilesos. Os pilotos, por exemplo, é que são criminalizados, enquanto que na periferia é a polícia que chega lá. O Estado chega atrasado na oferta de política social e no final só chega com a política de segurança. O que a gente defende, portanto, é a efetivação das políticas sociais, de uma saúde pública de qualidade e educação pública. Seu comentário, candidato? Bom, eu concordo com a Ailton, porque no Ceará nós temos 500 mil jovens que nem trabalham e nem estudam. O governo não cuidou de colocar esses alunos nas escolas, não fez escola de tempo integral. Apenas 10% dos 460 mil alunos de escolas públicas estão em escola de tempo integral. Por isso é que nós vamos, e eu ajudei
a fazer o Plano Nacional de Educação, que vai tirar o PIB, vai tirar do 5,5% para 10% do PIB nacional, para que a gente tenha escola de tempo integral. E o meu compromisso é colocar pelo menos 200 mil jovens de ensino médio no estado do Ceará em escola de tempo integral, para que ele saia dessa possibilidade de drogas, para que ele possa ter uma escola atraente, para que ele possa, no segundo horário, ir praticar um esporte, ir praticar o lazer, ir atrás de cultura pela escola de tempo integral. Quem faz a pergunta agora é o candidato Camilo Santana e o tema sorteado é... Vamos descobrir agora. O tema sorteado é transportes. Para quem o senhor fará a pergunta, candidato? Vou fazer a pergunta para o candidato Eliane Novaes. O senhor tem 30 segundos. Uma das minhas propostas para implantar aqui na região metropolitana de Fortaleza é o bilhete único intermunicipal, que vai integrar nos 15 municípios da região metropolitana os transportes de van, ônibus e metrô. E isso vai garantir que as pessoas paguem só uma só passagem, como o prefeito Roberto Cláudio implantou aqui em Fortaleza. Eu queria saber da candidata Eliane o que é que ela pensa sobre quais as medidas nessa área que ela tem em relação ao transporte público aqui de Fortaleza e da região metropolitana. 1 minuto e meio, candidata. Com certeza, nós vamos implantar o passe livre para todos os estudantes. E, portanto, é uma das formas que nós podemos, e aí com a aprovação do Plano Nacional de Educação, nós vamos ter recurso, e Marina Silva vai implantar em todo o Brasil, e nós vamos implantar aqui no Ceará. Isso é uma reivindicação antiga dos nossos estudantes, e, portanto, o passe livre é o primeiro passo para que a gente também, para exigir e permitir a permanência também nas escolas. Eu queria também dizer que nós vamos concluir o Metrofor, que há mais de 20 anos tem essa cantarela aqui no Ceará. Não faz, não faz, não faz. E com a Marina sendo presidente, iremos concluir o Metrofor, porque é aí que nós vamos dar a verdadeira condição para fazer a integração com os outros modais. E aí nós queremos expandir para a malha da região metropolitana de Fortaleza. Queremos implantar o bilhete único na região metropolitana e nos polos regionais, e isso melhorando essa malha. E, portanto, nós queremos estadualizar também os trechos das BRs que passam dentro da região metropolitana, porque aí vai nos permitir que facilite, né, esse acesso, que facilite e melhore a sinalização, que melhore as condições de pavimentação e, definitivamente, a gente possa, né, ter uma situação, uma malha viária de transporte no estado do Ceará muito melhor do que essa está. O tempo acabou. Seu comentário, candidato? Se você me der a honra de ter o seu voto, eu vou implantar na região metropolitana o bilhete único intermunicipal. Por exemplo, quem vier de Calcaia a Fortaleza só vai pagar uma passagem em qualquer lugar de Fortaleza, vai ter 3 horas para pegar um ônibus, metrô ou van para qualquer destino. Também eu quero lembrar a deputada Eliane que o metrô de Fortaleza já vem funcionando de forma assistida e amanhã, a partir do dia 1º, vai funcionar de 6h30 da manhã às 7 horas da noite. É o metrô da linha Sul. O governo já conseguiu a maior obra da história, que 2,5 bilhões de reais para a construção da linha leste do metrô, que vai integrar com a linha sul no centro da cidade e vai até onde for, todo subterrâneo aqui pela Santos Dumont. E ainda estamos fazendo, vai melhorar também a linha oeste para Calcaia, tirando de óleo diesel para elétrico, para garantir mais conforto para a população que vem daquela região para Fortaleza. Portanto, além disso, nós vamos ter o VLT, que vai integrar Parangaba com o Mucuripe, e vamos ter aí a melhor rede de transporte público. A tréplica? Olha, candidato Camilo, as duas BRs, 116 e 222, são um verdadeiro caos, porque elas são na entrada da cidade, acontecendo vários acidentes, congestionamentos, falta de estrutura, e, portanto, nós precisamos, nesse sentido, fazer com que as coisas, de fato, aconteçam aqui no nosso Ceará. E, portanto, eu acredito que o senhor está colocando aí essa história aí do metrô. O metrô, em plena eleição, vai funcionar, mas está funcionando de forma precária. Isso não é real. A precariedade com que a linha, até ontem, estava funcionando, até hoje, né? Funcionando da forma assistida. Aí, em pleno período eleitoral, faltando uma semana
para o processo eleitoral, me perdoe, governador Cid Gomes, isso não é coisa que se faça. Não engane o eleitor dessa forma. Isso é desatencioso, deselegante. Portanto, vamos cumprir, quando formos governador, fazer a coisa acontecer. Vamos a sorteio de mais um tema. E o tema é... Vamos ver... O tema é concurso público. Por sorteio, quem pergunta é o candidato Eunício Oliveira. Para quem o senhor fará a pergunta, candidato? Eu vou perguntar para o candidato Ailton. 30 segundos. Candidato, eu sou um homem que adora se cercar dos melhores quadros. Gosto de premiar o talento. Sempre fiz isso como empresário. Na vida pública, é uma regra que tem que ser clara. Simples. O que assegura a isonomia é fazer concursos públicos para selecionar quadros no governo. Quais são suas prioridades nessa área? Candidato, sua resposta, 1 minuto e meio. Eu só não entendo por que Eunício Oliveira, até bem pouco tempo, apoiava esse governo que não fez concursos públicos, nem na saúde, nem na educação, em diversos órgãos, por exemplo, do estado do Ceará. Então, de fato, se ele prezasse por isso, ele já teria rompido com esse governo há bem mais tempo. Ao contrário, ele foi candidato ao Senado, apoiado pelo governador Cid. A gente sabe que a Constituição Federal determina que o acesso ao serviço público deve ser feito exclusivamente por concurso público. Só em casos excepcionais é que existe outro tipo de contratação. Infelizmente, esses casos excepcionais têm se transformado em regra. Por exemplo, nós temos no ensino médio que mais de 60%, de acordo com dados do último censo escolar 2012, mais de 60% dos professores da rede de ensino médio são temporários. Hoje nós temos a greve das universidades estaduais, por exemplo, onde há uma carência de mais de 800 professores e professoras e sequer o compromisso que o governador Cid tinha assumido de fazer o concurso está gravado. Os professores gravaram a fala dele que faria concurso até junho, não foi feito. Inclusive, há 26 professores da URCA que já passaram no concurso, foram aprovados e sequer foram nomeados ainda pelo governador, trazendo um transtorno para a educação pública estadual. Isso ocorre também com as escolas públicas estaduais de ensino médio, onde faltam professores substitutos. E no caso da saúde, onde houve uma terceirização da gestão para o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, o ISGH. O senhor estava até há 2 meses, eu acho, no governo. O senhor não se lembra disso? 1 minuto, candidato. Bom, eu quero me dirigir ao telespectador e dizer que eu tenho convicção que as universidades estaduais necessitam da contratação por concurso público de pelo menos 800 novos professores. E eu quero aqui, nesse programa, me comprometer com isso. Assim como a saúde pública, para funcionar efetivamente, precisa da contratação de 12 mil novos profissionais de saúde. E eu também quero aproveitar esse programa, né, o telespectador que está nos assistindo, eu quero me dirigir a você, telespectador, para garantir que nós vamos fazer a contratação desses 12 mil novos profissionais. Assim como vamos dobrar o número de profissionais na área de investigação, porque a Polícia Civil hoje tem a metade do quadro que tinha há 10 anos atrás. Portanto, o concurso público estará garantido. Tempo encerrado. 1 minuto, candidato. O que o senador Eunício não disse é que ele se ausentou de assinar o termo de compromisso, ele e o candidato Camilo, com as universidades públicas estaduais, quando os sindicatos Sindues, Sinduva e Sindurca chamaram a assinar esse termo. Se ausentaram e fugiram do debate na Concha Acústica, na Universidade Federal do Ceará. E não foi porque não tinha quem enviasse, porque ele era permitido enviar representante em todos os outros debates, inclusive na hora de discutir com o agronegócio, com os grandes empresários, eles sempre estiveram pessoalmente presentes. Em outros, onde não podiam participar, enviaram seus representantes. Por que eles não enviaram? Por que eles não se dispõem a dialogar com a universidade? É interessante o candidato Eunício dizer isso agora, mas inclusive o aliado dele, o Lúcio Alcântara, foi quem expulsou estudantes e professores da Universidade Estadual do Ceará em 2005, utilizando o batalhão de choque da Polícia Militar. É assim que os aliados dele agem. Então, na verdade, o que a gente está discutindo aqui é uma mudança de modelo. Não basta mudar o gestor. São 2 representantes de 2 oligarquias distintas. Hora de sortear um novo tema. E o tema é... Vamos ver agora. O tema é estradas. Candidata Eliane Novaes, para quem a senhora fará a pergunta? Candidato Camilo Santana. 30 segundos, candidata. Queria perguntar
exatamente sobre essas duas BRs. A BR-116, a BR-222 nascem em Fortaleza, são fonte permanente de transtorno, de engarrafamento, de improviso, tantas intervenções federais que acontecem e, na verdade, está aí a fluidez completamente comprometida, falta de abrigos. E aí, a situação vem piorando a cada vez mais. O senhor vai resolver esse problema? Sua resposta, candidato. Eu pretendo, primeiro, um projeto de construir o arco metropolitano. Ele vai sair ali de praticamente entre Chorozinho e Pacajus e vai até a BR-020, que exatamente vai levar ao complexo portuário do Pecém. Com isso, vamos garantir que toda a produção de fruticultura que passa hoje por dentro da região metropolitana, para ir ao porto do Pecém, ao porto do Mucuripe, causa um transtorno muito forte para as estradas e o trânsito na capital e na região metropolitana. Nós já estamos fazendo, o governo já está fazendo, a duplicação do anel viário, que vai de porto a porto, para garantir a fluidez e que os caminhões pesados não precisem passar por dentro da cidade de Fortaleza, como acontece muitas vezes hoje em relação ao problema do porto do Mucuripe. Portanto, essa questão das estradas tem sido feito muito em relação às estradas no Ceará, Helena. Só para você ter uma ideia, 5.200 quilômetros de estradas foram recuperadas, todas as CE do estado, sendo uma CE no Ceará hoje recuperada, boa. E quero lembrar a deputada Helena Novaes que as BRs são responsabilidade do governo federal, que tem uma grande parceria, que reformou inclusive a BR-116 praticamente toda, mas que a gente pode garantir, e eu tenho outro compromisso também, Helena, é de que todo município não será mais fim de linha, ou seja, terá sempre uma estrada de chegada e também de saída para outro município, porque isso é importante para o crescimento e para o desenvolvimento de cada município do interior do estado do Ceará. Seu comentário, candidata. No nosso governo, nós vamos implantar um programa de conservação permanente das estradas. Diferente do que o candidato Camilo falou, a CNT, que é a Conferência Nacional de Transportes, está dizendo que 80% das rodovias estão em situações bastante precárias e aí em condições insatisfatórias. E, portanto, no nosso governo, nós precisamos implantar esse programa permanente de conservação de estradas. E precisamos também melhorar as estradas vicinais, exatamente para colaborar com os agricultores para o escoamento da sua produção, que é uma das maiores reclamações dos nossos agricultores. E, portanto, é isso que o nosso governo pretende fazer. E, para além disso, nós queremos também estimular outros modais, né, funcionais e aeroviários para o estado do Ceará. Portanto, eu acho que duplicar também e concluir a rodovia Padre Cícero, eu acho que o senhor é do Cariri, não fez, precisa fazer. Sua tréplica, candidato? Primeiro eu queria dizer a Eliane, com muito respeito, que a rodovia Padre Cícero, inclusive eu viajo por ela. Ela foi feita, que foi um compromisso do governador Cid, que economiza 90 quilômetros que vem do Cariri a Fortaleza. Eu quero me dirigir a você, usuário das estradas de Fortaleza, dizer que esse governo construiu e reformou mais de 5.200 quilômetros de estrada. Você que vai em direção a Aracati, que foi duplicada, você que vai em direção a Paracuru, foi recentemente inaugurada a duplicação. Estamos duplicando em direção à Redenção. Estradas novas foram feitas no interior, em todo o interior do estado do Ceará. Portanto, essa é uma prioridade para garantir conforto e segurança no transporte das pessoas, das cargas, mas principalmente das pessoas. E é importante também para o turismo do estado do Ceará. Temos estradas boas, seguras, que possam levar os nossos turistas que chegam à capital de Fortaleza para nossas praias, para o interior do estado. Portanto, nós vamos garantir a continuidade de fazer mais obras, repito, o arco metropolitano e a duplicação do anel viário, que são importantes para o Ceará. E assim, a gente encerra o primeiro bloco do debate com os candidatos ao governo do Ceará. No próximo bloco, teremos outras duas rodadas, uma de tema livre e outra de tema determinado em sorteio. A gente volta já.